Yeah, we are in the place to be. Yeah. Olá a todas, todos e todes. Esse é mais um apêndice do Cenografia e Tecnologia. No episódio de hoje a gente vai falar sobre videomapping como um elemento fundamental na construção de narrativas cênicas. A gente vai falar sobre alguns exemplos de utilização prática e sobre referências na videoarte e nos eventos de grande porte, principalmente nas Olimpíadas, entre outros. E como ela foi se modificando e se adaptando até os dias de hoje. Um abraço e até mais. Hoje falando sobre videomapping, sobre videoarte e como projeção como iluminação cênica. Então, para falar um pouco sobre isso, a gente vai voltar lá no início da história da videoarte, lá no início das primeiras projeções e da apropriação da arte da arte cinematográfica pelas artes visuais, né, com os primeiros artistas e os primeiros videoartistas, e isso já entrando dentro do ambiente cênico também, através de alguns artistas como o Joseph Svoboda, que é um grande exemplo dessa, de cenógrafo, iluminador, homem de teatro, que começa a aplicar essas novas tecnologias para beneficiar o espetáculo cênico, né? Então eu vou abrir o compartilhamento aqui com uma imagem do... Vamos começar a usar a referência. Ok. Abrimos a imagem aqui. Então, essa é uma cena da Odisseia, né, do José Svoboda. É uma mudança de... Ele fazia cenários que eram cenários extremamente grandes, extremamente espetaculares, extremamente imponentes. Um tipo de cenografia espetacular que a gente chama de quase uma extrapolação gigantesca. E já iniciava com experimentações tecnológicas já na década de 50 e na década de 60, né? E se apropriando também da videoarte, também da utilização de projetores cinematográficos, de feituras. Então ele tem duas grandes experiências, né? Então nesse espetáculo é uma passagem para a questão dos trabalhos mais tecnológicos do Svoboda. A princípio é um trabalho, ele trabalha cenicamente muito com a iluminação e trabalha muito cenicamente também com o estádio monumental, né, um espaço cênico monumental. E aí, dessas grandes estruturas, ainda que são arquitetônicas, ainda que são com grande parte da referência da história da cenografia, ele começa a partir para questões que são mais fantasiosas. Ele começa a utilizar referências, né, mais livres. E assim é um cenário que muda nisso exatamente porque ele trata, é um pano gigantesco no fundo, puxado com cordas e polias, como se fossem as cordas e polias do navio. Há essa plataforma gigante suspensa, né, num teatro imenso, espetacular na Tchecoslováquia. E os atores em cena dançam, piram, se jogam, esse tecido sobe, eles sobem e descem por polias, por cordas. Então, e nisso há projeções gigantescas sendo lançadas nesses tecidos no fundo, né? Então é onde começa a ser. Então tem horas que tanto a projeção quanto a iluminação começam a se fundir e serem trabalhadas da mesma forma, do mesmo aspecto. Então, desde o início da cenografia, desde o início da utilização do videomapping,
essas características da fusão e da linguagem estarem associadas eram muito fortes, muito presentes, muito marcantes. Então, esse é um outro trabalho pura e simplesmente de videomapping também do Joseph Svoboda, ainda que essas projeções foram feitas em cubos que iam se deslocando mecanicamente para frente e para trás, montando desenhos e lembrando que isso era feito mecanicamente, tá? Isso daí era já tinha eletrônica, mas isso tudo editado e pensado mecanicamente. Então, a forma como isso lidava e como isso tinha que ser planejado, como isso funcionava, isso foi usado numa Bienal em Londres, né, onde ele foi convidado, né, para representar na época era a antiga União Soviética, né, ele foi escolhido como um dos artistas enfim, potentes da União Soviética pela Tchecoslováquia, representando a Tchecoslováquia para esta exposição, e ele ganhou o primeiro prêmio. Não preciso nem dizer por quê, é primoroso o trabalho dele. Tem um outro trabalho dele que eu não tenho aqui presencialmente, mas que vale a pena comentar, porque ele cria a primeira experiência de cinema interativo, de teatro ou de hipercena, que ele chama. Onde a interação com uma atriz direto, olhando direto para a câmera, e contracenando com ela mesma em cena. Né? E o público alterava o resultado dessa caminhada, desse espetáculo. Tá? Essa é uma outra tomada do daquela primeira imagem que a gente tinha visto, né? Um outro momento dessa peça, né? Onde eles estão enfrentando o Ciclope, né? No momento da batalha de Ulisses contra o Ciclope, o gigante Ciclope. Esse é um outro momento também do espetáculo, onde tem transparências, projeções, a iluminação trabalhando simultaneamente, a presença dos atores. Esse aqui também é um outro momento. Isso que dá, você não dá para saber, não dá para entender bem ao certo vendo a imagem o que se traduz em luz e o que se traduz em projeção. As duas coisas estão trabalhando juntas simultaneamente. Então, a potência dessa realização, a potência desse trabalho e a potência do trabalho do Joseph Svoboda é na intenção de unificar essas linguagens e trazer essas linguagens para a linguagem do sonho e da espetacularidade. Ele fala muito sobre a impressão que ele tinha, na cidade dele havia uma torre, que era a torre da catedral, e aquilo espantava ele demais pela monumentalidade, pelo tamanho, então aquilo, ele carregou isso a vida inteira, em todos os trabalhos dele, essa sensação de gigantismo e de profundidade, né? De encanto pela natureza também. Ele tinha essa relação muito forte, ele sempre teve, ele foi inventor de grandes efeitos que reproduziam a natureza em estado bruto em cena, né? Os raios que atravessavam pela árvore, ele foi um dos primeiros, um dos precursores a utilizar esse tipo de recurso. Esse é um outro espetáculo também do Svoboda. Esse é um espetáculo com a companhia de dança Lanterna Mágica, que ele foi diretor, que ele acompanhou durante muitos anos. Também um outro momento. Esse aqui é um outro trabalho, mas esse trabalho está mais para exemplificar exatamente que a iluminação ela não está única e exclusivamente constrita a revelar uma cena ou fazer uma cena. Ela pode construir ambientes, ela pode construir espaços, né, de reflexão, espaços de interatividade, como no caso disso aqui, uma instalação cênica, né? Então ela te coloca num outro patamar, num outro lugar. Então a iluminação e as projeções, isso é um mapping físico, né? Um mapping
feito através da projeção dessas letras, né, e dessas escritas, né. Então, para entender que a questão da relação da espiritualidade não precisa estar presa a única e exclusivamente a equipamento, a utilização, ela pode ser extrapolada, né, no que tiver de recurso. Né. Agora a gente vai começar a falar, no caso aqui, uma cena gravada com o Zé Celso, né, dentro do espaço, dentro do espetáculo, mas para falar de um outro artista, do Gianni Rato, que projetou esse piso, né, nesse espetáculo que era o, nossa, me fugiu o nome do espetáculo. Mas enfim, o Gianni Rato, ele também é da geração do Svoboda, só que ele nasceu na Itália, ele trabalhou no Piccolo de Milão durante muito tempo, ele fez carreira lá e veio para o Brasil na construção do teatro brasileiro de comédia. Então, quando ele chegou aqui, né, ele encontrou um terreno fértil, que é muito pouco explorado, poucos artistas, mas também fortes, artistas importantes como o Santa Rosa, pessoas que já estavam começando a trabalhar, já estavam trabalhando dentro da área de cenografia, mas ainda dentro de um modelo muito tradicional. Então veio com um movimento modernista do teatro para o teatro brasileiro, e ele virou uma referência, ele é um cara importantíssimo, e ele é importantíssimo não só na história do teatro brasileiro, mas também na história do teatro mundial, o Gianni Rato. Dou muito pouco valor, mas assim, ele fez coisas revolucionárias aqui. E ele tinha esse diálogo exatamente com todas essas pessoas. Então, é importante salientar isso, né? E dizer que assim, ele realizava experiências, né, como essas, entendeu? Usando dinâmica de animação, dinâmica assim de projeções e coisas até muito seriam até que eram recursos do cinema, né, sendo utilizados na iluminação cênica e no espaço cênico. Então, brincadeiras desse tipo. E de projeções de retroprojetores e projeções de sombra, de luz. Lembrando que o teatro de sombras é uma das manifestações mais antigas de teatro. Então a projeção sempre esteve dentro e presente dentro do teatro, né, e muito subjugada até a projeção e trabalho com as sombras. Mas por ser uma arte menor, uma arte do teatro infantil, seja lá o que for, mas muita coisa foi feita e muita coisa boa, e dá pra, é um recurso para ser utilizado em qualquer outra situação sem preconceito nenhum. Né? Aqui a gente está falando de um outro artista também brasileiro, também que é de uma geração depois do Gianni Rato, mas do Rio de Janeiro, né, descendente de alemães, o Hélio Reichenbach, também já pegou o modernismo, né, seguiu se espelhando nesses caras, nesses artistas, seguindo, né, e bastante expoente, bastante importante, e que tem um trabalho muito sensível nessa questão da relação entre luz e sombra, massa e volume, projeção e cor. Esse é um espetáculo, uma cena do Jardim das Cerejeiras, com a qual eu tive o prazer de fazer parte desse projeto, de fazer o acabamento cênico desse espetáculo, né, o envelhecimento e acabamento cênico dele. E foi o último espetáculo da Tânia Carreiro, o espetáculo teatral. Ela fez outras participações em TV, em minisséries, mas o teatro foi a última vez que ela entrou em cena. Também do trabalho do Hélio Reichenbach. Agora a gente vai entrar em algumas coisas que são já mais contemporâneas, que são mais modernas, né? Esse é o Stefan Mazurek, contemporâneo nosso, tem feito um trabalho muito importante com relação a questões do videomapping, é um cara expoente e presente, atual agora. Cenicamente ele tem trabalhos assim perfeitos, ele tem trabalhos assim impressionantes, como a questão da relação de efeitos, e tem trabalhado principalmente na Inglaterra, né, apresentando coisas muito interessantes, resultados muito interessantes. É um outro espetáculo dele, Letty.
Então você vê que o fundo de cena e a frente de cena, e você tem essas outras projeções, esses outros desenhos vão se comunicando, e há elementos do contemporâneo, como enfim, a ruptura, o fracionamento, a simultaneidade, questões bem importantes com relação a isso. Né? Os caras estão dialogando com o presente, com o real, e trazendo informações sobre o presente e o real. Um outro trabalho dele, também de dança. Aí a gente vai começar a falar de uma outra artista também, a Nina Drum, trabalha principalmente nos Estados Unidos, trabalha principalmente com dança. Isso que a gente está vendo, esses volumes, não são volumes de objetos, são projeções 3D em cima do cenário e que interagem com alguns desses objetos que estão presentes e reais, fundindo e simultaneamente trabalhando. Então há momentos que deslocam blocos realmente desse cenário, dessa parede, e há momentos que são só a projeção, só a interação da projeção. Outro trabalho da Nina Drum, né? Tá vendo? Há uma cortina no fundo, uma cortina toda segmentada, né? De tiras, que projeta uma imagem de zoom e fragmentada, né? Com um detalhe sobre o que está acontecendo, né? Indo para o macro, para a microvisão daquilo que está acontecendo, das reações, das sensações. E nesse caso é uma captura ao vivo, tá? O que está sendo projetado ali está sendo capturado da atriz simultaneamente, está acontecendo de forma presente e real. Esse é um trabalho que foi executado pela mesma pessoa que fez as projeções aqui da Olimpíada de 2016, que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, né? Mas foi uma exposição onde teve essa projeção holográfica, um desfile da Diesel, isso em 2009, 2010, né, no início ainda. Então foi muito impressionante, né, porque a gente não consegue ver, porque a iluminação e a projeção estão sendo trabalhadas de forma bastante surpreendente. É uma tela totalmente transparente na frente dos modelos, né? São quase imperceptíveis, e uma luz que pontua em cima deles, num recorte, você não consegue enxergar a tela. Você vendo, você consegue ver eles, os modelos passando, e essa projeção acontecia na frente desses modelos. Então foi uma coisa bastante inovadora, foi bastante importante nesse momento. Esse desfile foi sensacional. Então voltamos para cá. Então, vou fechar aqui. Então, o que é importante dizer, o que é importante registrar disso, é que há necessidade de um diálogo permanente, e quando é a mesma pessoa que está executando isso, quando é um artista que está responsável pela questão da relação entre fusão de vídeo e luz e som, enfim, que o diálogo parte de uma mesma pessoa, de um mesmo artista, é claro que é muito mais fácil essa interlocução. Mas caso contrário, sejam pessoas diferentes dentro da equipe, é necessário ter diálogo e integração entre essa equipe, entre a proposta e a iniciativa dela de realização. Então é isso que é importante conversar e é importante planejar, principalmente. Muito da projeção de videomap, muito dessas realizações, elas partem de um projeto muito mais amplo, porque é uma tomada de decisão lá atrás, não é uma tomada de decisão no início do projeto, isso tem que estar desde o início para a realização, para o acompanhamento e desenvolvimento, né, entre os criativos. Depende de muita mesa, muito trabalho de rascunhar, desenhar, de trabalhar, de discutir desenho, discutir criação, discutir posicionamento artístico, referências, e muita realização de teste, né, porque tem muita coisa que dá errado quando você junta essas tecnologias todas.
Sempre que há tecnologia junto, sempre que há tecnologia trabalhando, ela está sempre também trabalhando o oposto, né? Ela te apresenta facilidades, mas ela te apresenta dificuldades. Então, é sempre importante salientar esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento anterior para a realização desses projetos. Então, eu vou falar de duas experiências minhas agora, eu vou colocar dois videozinhos curtos sobre duas experiências em projeto de iluminação cênica com videomapping, em trabalhos que estavam sendo executados, realizados, e, então como para falar da importância exatamente de como você se atentar a se prevenir antes de chegar no resultado final, né? E como chegar no resultado final que seja agradável, que seja interessante, que traga alguma coisa para o espectador que vai ver. Então vou abrir primeiro o compartilhamento aqui, esse videozinho aqui, só um segundo. Aqui. Então, eu vou dar play aqui. Esse foi um espetáculo chamado Control Drag, que era um espetáculo tanto de moda quanto de ativismo de um grupo de estudantes e também de uma organização que faz parte de um coletivo de teatro que trabalha com a valorização dos travestis e das drag queens da Zona Leste de São Paulo, né, de revalorização, de readequação, enfim. Então, foi bem bacana, porque a gente desenvolveu todo esse projeto estando junto com eles, né? Então, não estava só eu como profissional realizando um trabalho, realizando uma cenografia, mas sim todo um diálogo de instrumentalização desse grupo, né? De fazer com que eles aprendessem a caminhar e pensar por si mesmo toda a parte estética, toda a parte do trabalho. Então, para a realização desse mapping, a gente fez uma maquete do cenário, eu fiz uma maquete desse cenário, de como ele seria, com os materiais que a gente ia estar usando, da forma como ele estaria trabalhando, né? E a gente fez todos os testes das projeções numa escala reduzida. Então, mostrando aqui um momento de um dos testes que a gente estava fazendo quando a gente chegou junto com o videoartista que ia trabalhar junto. Né? Então, vendo os testes de textura, de possibilidades, que o escaneamento acompanhasse o desenho da própria cenografia. Aí tinha um momento, assim, várias brincadeiras, tinha um momento de um relógio que vinha passando a seta, seguindo. Enfim, agora vou abrir um segundo vídeo aqui. Tá. Nesse segundo vídeo foi um projeto com alunos de oficina de iluminação cênica e de cenografia. A gente estava estudando videomapping, estudando mapeamento de projeções, e aí chegou numa questão de um impasse que eles falaram assim, não, mas holografia é impossível fazer, holografia é uma coisa muito pouco provável, é difícil e tudo mais. Eu falei, não, é simples, o princípio é simples, vocês vão ver, a gente consegue realizar uma holografia assim em cena. E esse foi o teste que nós fizemos e que eu fiz para demonstrar para eles como poderíamos fazer esta holografia. Então, é uma projeção holográfica de fogo, feita com vapor de água. Então, nada mais é que uma cortina de vapor de água onde está recebendo essa projeção que está sendo feita de background, feita de fundo, né? E usamos isso numa cena, no momento em que o ator se jogava no fogo, se jogava nessa cortina de fogo. Né? Então,
Claro, isso partiu de um diálogo, partiu de uma provocação feita por eles, né, não, a gente não tem condição de fazer porque não tem dinheiro, que é uma coisa muito improvável, e com pouquíssimos recursos. Nós precisamos de uma máquina de vaporeto, daquelas de limpeza de vapor, um cano de metal com furinhos. Isso. Ligou essa máquina, nós tínhamos 4 minutos de cortina de fumaça. Então nós tínhamos 4 minutos de imagem de fogo. Então, uma vez que acionada essa máquina, tinha 4 minutos de projeção com essa projeção de fogo. Claro, se tivesse uma máquina maior, uma coisa que a gente pudesse ter sido adaptada para ter um volume maior de fumaça, uma outra máquina, a gente teria tempo que fosse. Enquanto tivesse vapor, teríamos a projeção holográfica. Claro que dependeu de fazer o teste, de seguir, botar a mão na massa e experimentar. Então, quer dizer, nem tudo que te falam que é impossível, que é difícil, ou que jogam, ou te vendem com uma coisa muito difícil, se você estudar os princípios, estudar de que forma que ela pode ser reproduzida, de que forma que ela pode ser feita, numa escala menor, né, não necessariamente na mesma escala que os profissionais fazem, como na Disney, porque isso depende de recurso, né, de recurso financeiro, mas com pouco recurso, dá para realizar isso numa escala menor, de forma mais concisa, de forma mais apropriada para aquilo que a gente está determinando, está querendo fazer. Né? Vou rapidamente passar por outros 2 artistas. Deixa eu ver aqui. Né? Um cara que é um videoartista, evidentemente, o Bill Viola, é um dos mais importantes nomes da videoarte. Sobre aqui. Tá aqui. Um dos maiores expoentes do nome da videoarte no mundo, mas a gente pode se inspirar no trabalho dele para aplicação disso tanto no videomapping, enfim, de utilizações cênicas das mais variáveis. Vou passar para um outro artista pop,
muito importante na questão de como é vista e como é projetada por ela, e como há uma equipe por trás dela na questão das pesquisas estéticas e do que é de mais moderno, de mais avançado em relação a artes visuais, né, e de como é apresentado o trabalho dela, né, para o público, que é a Björk, né? Então ela é uma artista pop, né? A gente pode considerar com isso, não é uma artista pop popular, assim por dizer, né? Mas é uma artista pop avant-garde, né? Então ela está sempre de olho, né, nessa questão, né, de estar à frente, né, em tudo que ela quer fazer. Então ela se cerca de artistas e tudo mais. Então é para reparar nesse momento que há uma camada de textura, numa camada de luz que fica durante a cena inteira, que é uma projeção em videomapping sobre a artista. Então, isso que é importante, isso que é interessante nesse momento. Então, Video We're Intruders. Vamos lá. Deixa aqui. Ok. Então, o que é interessante e que é importante ver e avaliar nesse vídeo
é que grande parte do vídeo ela está coberta com, ela está inserida num ambiente com um líquido branco, né? Sim, que ela, onde ela coloca o rosto e permanece. O que você vê durante o clipe é a projeção dessas imagens que aparecem na frente sobre ela. É isso o clipe, né? Então, mas quando você junta tudo, parece ser uma puta tecnologia digital, uma coisa assim que foi feita com 500 camadas de montagem, tudo, mas não. As 500 camadas de montagem estão lá na edição do vídeo, na criação dessa projeção, desculpe. E isso tá, a grande parte do clipe é essa projeção em cima dela, enquanto ela está nessa banheira com esse líquido branco. Uma banheira com leite, sei lá o quê. Mas enfim. E aí o que a gente está enxergando é isso, é essa projeção. Que ela tem momentos que ela desce, que ela vai para o líquido, depois que ela volta, que ela reaparece, né? Tanto é que ela está com os olhos fechados, que muito provavelmente deve ter irritado os olhos. Esse líquido branco devia ser um corante danado. Aí ela fica com os olhos fechados indo e voltando e a imagem vai acontecendo. Então essa é a grande brincadeira desse clipe. Mas é um trabalho de videomapping onde faz o videomapping faz o papel da iluminação sobre ela, né? Então essa é o exemplo, isso que a gente pode utilizar como recurso, isso que a gente pode pensar como utilização e apropriação da projeção como iluminação cênica. Agora vou para o exemplo mais icônico que aconteceu na história do Brasil, enfim, dos últimos tempos, das últimas Olimpíadas, que foi a Olimpíada do Brasil. Um trabalho excelentíssimo, uma equipe maravilhosa de grandes artistas. A coordenação, a direção geral foi da Daniela Thomas, que é uma cenógrafa excelente, ela também é cineasta, enfim, ela é filha do Ziraldo, do cartunista, e uma artista, acho que uma das melhores artistas de cenografia que eu conheço da história, né, e uma brasileira. Coisas poderosíssimas que ela faz. Então, vou abrir aqui. Aí, só esperar abrir para poder compartilhar também. Só um segundinho. Infelizmente, o detentor dos direitos autorais da Olimpíada bloqueou no YouTube a passagem dos vídeos. Enfim, eu vou passar alguns prints de imagens aqui para vocês não ficarem no escuro, tá bom? Mas procurem que conseguem ver pelo YouTube algumas gravações, algumas imagens. Infelizmente, nós aqui não vamos poder passar. Trabalho de uma equipe multidisciplinar, muita gente trabalhando, mas a ideia... E sim, muito disso vem dessa iniciativa dela, da Daniela Thomas. Enfim, o que a gente tinha para conversar hoje era isso, para mostrar, né, e debater da oficina. Espero que tenha ajudado, que tenha colaborado com a vida profissional de vocês. Fico à disposição, né, nos canais. Evidentemente que assim que qualquer dúvida, qualquer momento que vocês quiserem entrar em contato comigo, vou poder receber e falar com vocês a qualquer momento, tratar do que for nessa vida, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou desabilitar a gravação agora, porque esse era o conteúdo que iria passar. Eu vou permanecer online, então se alguém chegar nesse meio caminho, a gente consegue bater um papo, tá bom?